Boa noite, né, a todas e todos. Queria agradecer primeiramente o convite para estar aqui com vocês, especialmente a Juliana, que foi que insistiu, né, para que eu estivesse aqui. A princípio eu resisti um pouquinho. Porque isso, né? Vocês estão no processo de concurso público, é um estudo que, em geral, é um estudo bem quadrado, né? Bem dogmático, e, honestamente, eu não tenho muita atração para debater essas matérias, né? Direito, processo penal, direito penal, civil, processo civil. Então, a princípio eu achei que eu não era o perfil mais apropriado para estar aqui dando essa aula para vocês, mas enfim, como houve uma insistência, então pensei um pouquinho em discutir algumas questões com vocês de direitos humanos, que são algumas questões que eu trabalhei durante o meu mestrado, né? Então compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Meu nome é Isadora, como eu estava falando, eu sou defensora pública desde 2013, aprovada no 5º concurso. Sempre, desde meu ingresso na carreira, eu atuo na área criminal, né? Então esse é meu campo de atuação, é o que eu gosto mesmo. Mas é isso, né? Como eu estava falando antes da gente começar, não me apetece muito trabalhar direito numa perspectiva mais dogmática. Eu fiz o mestrado em Direitos Humanos na USP, que eu defendi agora em 2016, trabalhando na questão do emprego doméstico, mulheres negras, discutindo interseccionalidade. Então eu procurei trazer algumas coisas do meu mestrado, da minha pesquisa, para compartilhar aqui com vocês, né? Não são questões que vão ter grande incidência, né, nos concursos da vida que vocês vão prestar, nem mesmo da Defensoria Pública, mas na minha perspectiva são questões muito importantes para quem tem um engajamento na luta por direitos humanos, né, para quem quer, né, e pretende trabalhar com os direitos humanos a partir de uma perspectiva emancipatória, né, de fato emancipatória, né. É possível trabalhar direitos humanos a partir de diversas perspectivas, né, inclusive a partir de uma perspectiva acrítica, né. Essa é uma expressão que a Isis Conceição utiliza, né. E a proposta aqui é a gente trabalhar algumas ferramentas conceituais, né, que podem nos ajudar nessa reflexão, né, sobre como construir um caminho, um debate, uma perspectiva de direitos humanos crítica e efetivamente emancipatória. Então eu pensei em trabalhar 3 pontos com vocês dentro desse debate de direitos humanos, né? Colonialidade, multiculturalismo e interseccionalidade. A princípio eu quero fazer já uma contextualização em relação ao termo interseccionalidade, porque assim, é algo que se popularizou bastante recentemente, com toda essa visibilidade importante que mulheres negras, feministas têm tido, né? E esse debate ganhou uma certa visibilidade, proeminência muito recentemente. E é um termo assim bastante palatável, digamos assim, né? Eu vejo via redes sociais ou mesmo nos debates que é um termo empregado em diversas acepções, né? E eu vou trabalhar aqui a interseccionalidade muito a partir de uma perspectiva jurídica, tá? Há pessoas que falam em feminismo interseccional, por exemplo. Eu, a princípio, não uso essa terminologia, e que trabalham interseccionalidade para falar da necessidade de pensar as relações sociais a partir do imbricamento de gênero, raça e classe, né? Da perspectiva que eu vou trabalhar aqui, é mesmo como uma metáfora, conceito, como uma ferramenta jurídica para se pensar direitos humanos, né? Inclusive, o termo ele foi cunhado
embora o debate tenha tido visibilidade recentemente, o termo interseccionalidade não foi cunhado de forma, não é tão recente assim, né? Foi cunhado em 1989 pela Kimberly Crenshaw, que é uma jurista afro-americana da UCLA, né, que desenvolveu esse termo para trabalhar algumas questões numa conferência de direitos humanos. Então, é um termo que vem mesmo do campo jurídico, né? Mas que depois vai ser apropriado de formas diversas pelos movimentos sociais, né? E que vão lhe dar também significações diversas, né? Mas o que eu queria registrar é que eu vou estar trabalhando interseccionalidade aqui realmente a partir de como uma categoria jurídica, né? Muito embora ela possa ter uma utilização mais ampla, assim. Tá. Primeiro a gente vai falar de colonialidade, né? Eu estou falando aqui de colonialidade a partir de um conceito desenvolvido por um sociólogo peruano, que é o Aníbal Quijano, que ele fala de colonialidade do poder, né? Por que a gente vai falar de colonialidade? Qual é a ideia aqui? É deslocar alguns pontos de partida, né? E fundamentalmente questionar a perspectiva eurocêntrica. Por quê? Porque os direitos humanos e a concepção tradicional dos direitos humanos, ela está fortemente assentada numa perspectiva eurocêntrica, né? E se a gente quer fazer um uso emancipatório dos direitos humanos e aprofundar essa ideia de universalidade dos direitos humanos, a gente precisa questionar essas premissas eurocêntricas que estão na base dessa concepção, né? Quando a gente fala em questionar a perspectiva eurocêntrica, a gente está falando na necessidade de a gente está dando visibilidade ao fato de que o homem ocidental, ele historicamente, o homem europeu ocidental, ele tem representado o seu conhecimento como sendo o único capaz de alcançar a verdade universal, né? E isso se realiza a partir do momento em que o ponto de vista a partir do qual esse conhecimento é produzido se coloca como um não ponto de vista, se coloca como um ponto zero, né? Um ponto neutro, como um não lugar, né? Mas antes de falar disso, já que a gente vou fazer uma outra introdução, que é a seguinte, acho que vai fazer mais sentido, seguindo até o slide que eu fiz. Bom, aqui está dizendo o seguinte, né, que a Segunda Guerra Mundial legou a memória do Holocausto e do totalitarismo, né? O término da Guerra Fria, a derrocada do socialismo real, obscureceram os horizontes da luta pelo socialismo. Nesse contexto, fortaleceu-se o discurso em prol da universalização dos direitos humanos e da democracia, que passaram a constituir ambos pilares dos Estados democráticos de direito constituídos a partir da segunda metade do século XX. Então, na verdade, é uma contextualização importante, que quando a gente pensa em direitos humanos, a gente está falando de uma construção típica do século XX, né? E que tem tudo a ver, né, com o que foi o Holocausto, né? E ao mesmo tempo com todo o ceticismo posterior à derrocada do socialismo real, a queda do Muro de Berlim. Como é que esse contexto, né? A queda do Muro de Berlim já é bem posterior, mas esse contexto de ceticismo, né, com esses projetos de socialismo real, acabaram dando uma centralidade muito grande a essa linguagem dos direitos humanos. E aqui eu trago uma citação do Boaventura de Souza Santos, que ele vai dizer o seguinte: quer nos países centrais, quer em todo o mundo em desenvolvimento, as forças progressistas preferiram a linguagem da revolução e do socialismo para formular uma política emancipatória. E, no entanto, perante a crise aparentemente irreversível desses projetos de emancipação, são essas mesmas forças
que agora recorrem aos direitos humanos para reinventar a linguagem da emancipação. É como se os direitos humanos fossem invocados para preencher o vazio deixado pelo socialismo ou, mais em geral, pelos projetos emancipatórios. Bom, nesse contexto, o que que acontece? Então, o que ele está descrevendo aqui? Um momento histórico político, né, em que os direitos humanos se transformam na grande e principal narrativa das forças progressistas, né, das forças que advogam por transformações sociais. Só que, ao mesmo tempo, existe uma ambiguidade nesse uso dos direitos humanos, né? Ao mesmo tempo em que ele se transformou numa importante narrativa, numa importante linguagem para essas forças progressistas, os direitos humanos têm servido também como instrumento de reforço de algumas hierarquias, né? De reforço dessa perspectiva eurocêntrica, né? E é justamente essa problematização que o Ramon Grossfogel está fazendo nessa passagem, né? Ele vai dizer, olha, os direitos humanos sim podem servir para um discurso emancipatório, mas por outro lado eles também podem ser instrumento, né, de reforçar velhas hierarquias e relações imperialistas, por exemplo. Então a gente vê, por exemplo, as diversas intervenções, por exemplo, americanas no Oriente Médio, ao argumento de levar a democracia, ao argumento de garantir o respeito aos direitos humanos, né? Então então a gente observa essa possibilidade dos direitos humanos serem utilizados também a partir de um lugar de poder para reforçar relações de poder já existentes. E é justamente isso que o Ramon Grossfogel ele está destacando nessa passagem, né? Que nós passamos da caracterização dos povos sem escrita do século XVI para a dos povos sem história dos séculos XVIII e XIX, depois povos sem desenvolvimento do século XX e mais recentemente povos sem democracia do século XXI. Passamos dos direitos dos povos do século XVI para os direitos do homem do século XVIII e para os recentes direitos humanos do século XX, né? Então, é justamente isso. Como é que você consegue, partindo dessa perspectiva eurocêntrica, construir uma perspectiva de direitos humanos que sirva para reforçar, né, relações de poder existentes entre o Ocidente e o não Ocidente, né? Entre os países europeus e os países que têm um passado colonial, né? E o cuidado que a gente tem que ter, portanto, quando a gente está falando em direitos humanos, né? Há uma ambivalência, né? Há uma ambiguidade, né? Nesse sentido, a gente se pergunta: é possível, então, um uso emancipatório dos direitos humanos, né? E aí é justamente aí que entra a ideia de colonialidade do poder que eu tinha começado a falar para vocês. A gente precisa entender em que medida, entender e identificar em que medida essa linguagem de direitos humanos pode servir para reforçar essas relações de hierarquia, essas relações de poder. E como é que a gente percebe isso? Muito a partir da identificação das premissas a partir das quais esse discurso está sendo construído, né? E uma das principais premissas, né, que são utilizadas, que estão na base dessa visão de direitos humanos, que não serve de fato a projetos emancipatórios, é justamente essa perspectiva eurocêntrica, né? E aí é justamente o que está colocado aí. Historicamente, o homem ocidental ele representa o seu conhecimento como sendo o único capaz de alcançar a verdade universal. Isso se realiza a partir do momento em que o ponto de vista que produz esse conhecimento se representa como sendo não sendo um ponto de vista, né, mas sim um ponto zero, né? Então, como é que e essa é a dinâmica, né, eurocêntrica. Você está falando de um lugar
que é o lugar da Europa Ocidental, né? Mas você constrói a sua narrativa, né, como você estivesse falando de um lugar neutro, capaz de representar todos. E que por isso o seu lugar e a sua experiência é capaz de produzir um conhecimento universal, universalizável, e uma concepção universalizável de direitos humanos, né? Então a base dessa ideia da construção dessa perspectiva eurocêntrica é justamente você colocar o seu ponto de vista como um não ponto de vista, né? Segundo Ramon Grossfogel, é a partir desse processo de ocultamento do sujeito da enunciação que tem sido possível para os povos europeus e euro-americanos, que é criar e reproduzir hierarquias de conhecimento e, no mesmo passo, estabelecer a inferioridade dos povos vitimados pelo colonialismo. Porque, a partir do momento que você coloca o seu ponto de vista como um não ponto de vista, o outro, quando ele está falando de uma experiência particular, né? Ou seja, o Ocidente representa a neutralidade. O outro é a minoria, é o particular, é o local, né? E ele sempre fala, no máximo, o conhecimento que ele pode produzir é sempre uma perspectiva também localizada, situada, diferentemente do conhecimento eurocentrado, eurocêntrico, que é um conhecimento supostamente universal, né? E é justamente a partir dessa lógica que você vai criando e reproduzindo essas hierarquias de conhecimento, né? Porque, evidentemente, um conhecimento mais universalizável ou mais abrangente, ele acaba se colocando como um conhecimento superior, né? Então, por exemplo, vamos tentar concretizar melhor isso. A partir da perspectiva eurocêntrica, né, a história do capitalismo é a seguinte: o capitalismo ele é fruto da concorrência entre países europeus imperialistas, né? Ou seja, você tem um processo de acumulação aí primitiva de capital, né, por essas potências europeias, e você tem e com o processo de revolução industrial você tem uma necessidade de exportar esses produtos para as colônias, e aí você tem um processo de competição e de concorrência entre esses países, né? E é esse processo, a partir da perspectiva eurocêntrica, que teria impulsionado a transformação das relações de produção como um todo e engendrado essa estrutura de classes típica do capitalismo e construído esse sistema mundo que a gente conhece, né? Esse sistema globalizado que a gente conhece, de acordo com a perspectiva eurocêntrica, ele tem tudo a ver com a história do colonialismo e tem tudo a ver com a concorrência que se estabelece entre essas potências europeias, né? O que é que o Ramon Grossfogel vai dizer? Que essa é uma análise, né, que privilegia as relações econômicas em detrimento das relações sociais, né? Assim como privilegia a análise das relações de classe com prejuízo de outras relações de poder. Para ficar mais claro, né, da perspectiva do europeu colonizador, né, o processo colonial é justamente esse processo, né, de concorrência entre os países europeus. Mas da perspectiva, por exemplo, das mulheres indígenas das Américas, né, esse sistema que foi forjado a partir do colonialismo, da expansão colonial europeia, ele é muito mais complexo do que esse processo de natureza econômica, né? Essas mulheres que aqui estavam, elas presenciaram a chegada do homem heterossexual, branco, patriarcal, cristão, militar, capitalista, europeu, né? Ou seja, um homem com diversas hierarquias enredadas, digamos assim, que trazia em si uma série de hierarquias, né? Ou seja, o processo colonial, da perspectiva do colonizado, né,
é um processo que estabeleceu uma série de hierarquias, né? Uma hierarquia do ponto de vista do trabalho, né? Entre o trabalho assalariado, que já vigia no centro do sistema, e o trabalho escravo, né? Que passou que passou a reger as relações de produção na colônia. Significou esse processo de expansão colonial, a hierarquia entre centro e periferia. Significou uma hierarquia étnico-racial. Significou uma hierarquia do patriarcado europeu em relação a outros padrões de relações sociais de sexo existentes nessas sociedades, né? Significou a hierarquia da heteronormatividade, a imposição da heteronormatividade em relação a relações homossexuais. Significou a hierarquia do cristianismo em relação a outras formas de expressão de espiritualidade não cristãs. Significou uma hierarquia do ponto de vista do conhecimento e do conhecimento, né? Porque a cosmovisão, a perspectiva ocidental passou a prevalecer em detrimento das perspectivas de mundo não ocidentais, né? Significou a construção também de uma hierarquia linguística, né? Em que as línguas europeias se impõem com prejuízo das línguas locais, que inclusive passam a ser denominadas dialetos, né? Muito embora tenham a mesma complexidade linguística, né? Passam a ser denominadas como meros dialetos, por exemplo. Então, não sei se está ficando claro. Gente, se vocês quiserem interromper, podem interromper para comentar ou perguntar alguma coisa. Mas o que a gente está querendo colocar aqui quando a gente desloca a perspectiva, o que significa discutir e questionar essa perspectiva eurocêntrica? É deslocar o lugar da enunciação, é deslocar o ponto, né? De fala, o lugar da fala, né? E o lugar a partir da qual toda essa construção histórica vai ser feito. Então, em resumo, o que se pode dizer? Que desde a perspectiva dos subalternizados, dos povos colonizados, das vítimas do processo de expansão colonial, não há como dissociar as relações econômicas das hierarquias de gênero, das hierarquias raciais, das hierarquias sexuais e de classe, né? O processo de expansão, de amadurecimento do sistema capitalista, consolidação do sistema capitalista mundial, né, da perspectiva dos povos colonizados, foi um processo de violências, né, e de violências nesses diversos âmbitos, né, sexual, do ponto de vista religioso, né, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista do conhecimento, né? E é por isso que, se a gente for pensar da nossa perspectiva, né, digamos assim, da nossa perspectiva, a narrativa do que foi o colonialismo, ela não pode se resumir a uma mera narrativa econômica, tá? Bom, isso aí eu já falei. Bom, então o conceito de colonialidade do poder, ele se caracteriza justamente por isso. Ele estabelece a ideia de raça e de racismo enquanto princípio organizador que estrutura todas as múltiplas hierarquias desse sistema mundo que se forma. A raça interage com essas outras hierarquias de forma transversal. O que acontece aqui? Na verdade, esse conceito do Aníbal Quijano, ele está trabalhando com a seguinte ideia: a partir do momento em que você tem a expansão do sistema capitalista no mundo e que você tem um processo de colonização, né, da América, esse processo ele só foi viável porque
paralelamente a ele, se construiu, ou concomitantemente nesse processo, se construiu uma ideia de raça, né? Que até então não existia também. Então, e essa ideia de raça, ela vai servir para classificar, né, racialmente os povos do mundo, e a partir dessa classificação, alguns povos que vão ser caracterizados como povos inferiores, né, e é a partir disso que vai se legitimar todo esse processo violento que é o colonialismo, que foi o colonialismo, né? A especificidade do conceito de colonialidade do poder é que o Quijano, ele vai atribuir uma centralidade a essa ideia de raça, né? Ou seja, sim, você tem múltiplas hierarquias, múltiplas relações de poder enredadas e noveladas, mas o que organiza, né, e que vai legitimar toda essa violência colonial, centralmente, fundamentalmente, é a noção de raça, né? E essa noção de povos civilizados e povos bárbaros, né? E a desumanização dos povos colonizados que essa lógica vai proporcionar. De forma que nesse processo, vamos ver aqui pro lado. Tá. Então, nesse processo, por que eu estou tentando retomar essa ideia de colonialidade? Né? Para a gente perceber o seguinte, que muitas vezes a ideia de direitos humanos, a maneira como os direitos humanos são trabalhados, são na verdade uma reatualização desse processo, dessa colonialidade que a gente chama, né? É fato que assim, o colonialismo ele já não é uma realidade, né? Porque os países que anteriormente eram colonizados alcançaram a sua independência do ponto de vista político, né? As suas independências. No entanto, permanece ainda o que a gente chama de colonialidade, porque embora as instituições elas tenham se emancipado politicamente, né, as relações de poder e as hierarquias que foram engendradas no processo colonial, elas continuam atuais, elas continuam presentes, né? A ideia, né, do europeu como o centro desse sistema mundo, né, do europeu como paradigma de humanidade, né, ela ainda é como referência do que é conhecimento universal, né, como paradigma de civilidade, ela ainda está muito presente, né, nas nossas representações, né, no conhecimento que a gente produz, né, e por aí vai. Então, por isso que a gente isso que eu quero dizer, é isso que se chama colonialidade. É a reatualização dessas hierarquias que foram engendradas com o processo colonial, né, no período pós-emancipação política das antigas colônias, né? E muitas vezes os direitos humanos são utilizados nos marcos disso que a gente chama de colonialidade, partindo dessa pretensa superioridade europeia, né? Partindo dessa ideia e de que o europeu é o paradigma de humano, né? E que partindo dessa ideia de que o europeu e o Ocidente é um marco zero, um marco neutro e que tem aptidão para a produção de um conhecimento universal, né? Então são todas a colonialidade, ela quer justamente
designar isso, né? As formas em que o eurocentrismo continua existindo após o fim, após a independência política dos países que até então eram colônias. Bom, mas aí a gente faz o questionamento, né? Isso significa então que a gente tem que abdicar desse campo de luta, dessa narrativa, dessa linguagem dos direitos humanos, né? Considerando que a ideia de direitos humanos está tão atrelada a uma história ocidental, né? E está tão atrelada a essas diversas hierarquias que eu estou tentando colocar aqui para vocês, né? É útil, a gente pode se apropriar, né, dessa narrativa, dessa linguagem de direitos humanos, né? E aí é interessante essa passagem porque ela vai estabelecer uma possibilidade, né, falando o seguinte, que os direitos humanos não são um atributo natural do Ocidente, um elemento imanente à cultura europeia, mas uma construção que resulta da própria relação entre Ocidente e não Ocidente, como não poderia deixar de ser, já que modernidade e colonialidade são facetas da mesma moeda, né? O que é interessante nessa passagem? Embora a gente esteja aqui denunciando, né, que essa narrativa e essa linguagem de direitos humanos, no mais das vezes, está servindo à reatualização dessas hierarquias, né, que foram construídas a partir do processo a partir do colonialismo, né? É preciso tomar cuidado também para o fato de que os direitos humanos, ao mesmo tempo, não são algo imanente, não são uma construção imanente do Ocidente, né? Eles foram construídos, inclusive, nessa relação entre o Ocidente e o não Ocidente, né? O que acontece é uma apropriação das linguagens, né, dos povos colonizados e uma construção disso numa narrativa que supostamente é ocidental, né? Mas o que a passagem está chamando a atenção é que, na verdade, embora os diversos povos possam não se valer necessariamente desde o princípio, né, da expressão direitos humanos, você tem concepções do que sejam direitos humanos. Diversos outros povos e civilizações que não a Europa trabalharam essa proposta e esse ideário, né, de pensar em valores básicos, né, em um conjunto de valores básicos mais ou menos universalizáveis, né, por um determinado tipo de comunidade, de povo, né? Então, por mais que esse uso dos direitos humanos tenha sido feito e essa apropriação desse discurso ela tenha sido feita pelo Ocidente, esse discurso e essa narrativa ela não é imanente, ela não é própria do Ocidente, mas ela se construiu nessa relação dialética entre o Ocidente e o não Ocidente. Como é que a gente lida com essa questão de universalidade dos direitos humanos como uma coisa que é ultranacional, ultrafronteiriça, sendo que a gente tem as realidades locais e culturas locais que têm ideias diferentes do que a humanidade, né? Então, sei lá, hábitos culturais locais que são diferentes. Por exemplo, a forma de vida no Oriente Médio, as mulheres andarem de burca, para algumas pessoas pode ser considerado um abuso do direito da personalidade daquela pessoa. Mas, talvez para aquelas pessoas que estão inseridas naquela cultura, aquilo é normal, né? É aceitável. Então, como é que a gente lida com esse conflito do que é universal e do que é um costume, uma forma de vida de um determinado lugar frente aos direitos humanos? É justamente isso que vem na próxima. É justamente esse desafio que o multiculturalismo procura enfrentar, né? O Boaventura de Sousa Santos, ele usa um termo bem interessante, que é localismo globalizado, né? Que é justamente isso, a imposição da cultura hegemônica, mas localizada, no caso ocidental, por meio dos discursos dos direitos humanos,
né? Então, como é que a gente, eu acho que a sua pergunta vai justamente nesse sentido, como é que a gente evita que os direitos humanos, né, sirvam como instrumento de imposição de uma cultura hegemônica e localizada para os demais povos, né? Como é que a gente evita que os direitos humanos sirvam para reatualizar essas hierarquias culturais e raciais que foram construídas nesse processo de expansão colonial e de consolidação do capitalismo, né? Como é que a gente, como fazer para que os direitos humanos não sirvam para abafar diferenças culturais, né? Para desconsiderar peculiaridades históricas, éticas, como é que os direitos humanos como evitar que os direitos humanos sirvam para atropelar os sistemas de valores axiológicos próprios de cada povo, né? Como é que a gente faz com que a vigência, essa proposta de direitos humanos universais, universalmente vigentes, não se constitua como um choque de civilizações, né? Eu acho que a sua pergunta é bem essa. E aí é que ele propõe tornar os direitos dos homens e das mulheres multiculturais, né? O que significa isso? Significa incorporar a esses valores hegemônicos que hoje compõem a ideia, né? Compõem centralmente, fundamentalmente a ideia que a gente tem de direitos humanos, as contribuições culturais oriundas dos países da África, da Ásia, da América Latina, né? Como é que você... justamente o que está na próxima telinha. Isso, né? O multiculturalismo que o Boaventura propõe vem justamente nesse trilhar, né? Da gente evitar que os direitos humanos sirvam como um localismo, funcionem como uma espécie de localismo globalizado, né? Como uma imposição de uma realidade local para todos, né? E como é que produzam esse choque de civilizações. A proposta dele é justamente você utilizar as contribuições culturais de América Latina, Ásia e África por meio de uma solidariedade transnacional dos povos e grupos explorados e oprimidos de todo o mundo. Isso é o que a gente chama de concepção multicultural dos direitos humanos, né? Então o multiculturalismo, ele não vem para negar essa ideia e essa proposta de universalização dos direitos humanos, mas ele vem justamente para viabilizar essa universalização sem que essa proposta signifique a reatualização das diversas hierarquias construídas a partir do processo de colonização do mundo pela Europa, né? Que, como eu já disse, não foi só um processo de exploração econômica, né? Mas foi um processo que implicou na construção de uma série de hierarquias enredadas, hierarquias do ponto de vista linguístico, do ponto de vista cultural. Então, o que a Europa tem é a religião, o que os outros povos têm são manifestação, misticismo, né? A Europa tem cultura, os demais povos têm folclore, né? O europeu é o civilizado, os demais povos são primitivos, né? Então, essas dualidades todas que são construídas durante o processo colonial, por muitas vezes elas podem vir a ser reforçadas pelo discurso de direitos humanos, se a gente não tem uma concepção multicultural, né, de direitos humanos, né? Eu acho que é esse o ponto, né? Como é que a gente constrói a ideia e constrói a universalização dos direitos humanos a partir de diversos lugares de fala, né? De diversas experiências, né? E como a gente situa a experiência do europeu como uma experiência e não como uma experiência universal, e não como representante de uma experiência universal e universalizante, né? Não sei se ficou claro. Vocês querem falar alguma coisa, gente?
É que são coisas que a gente não tá habituada, né? Eu mesma tô aqui fazendo um esforço de ser didática, mas eu não sei se eu tô sendo. Tá. Tá. Bom, então é isso. É justamente a partir dessa concepção multicultural de direitos humanos que eu acho que se insere a ideia de interseccionalidade, né? Você tem um conceito, que é esse conceito de interseccionalidade, que vai ser cunhado por essa jurista negra americana, né, uma mulher afro-americana, né, que vai tentar ressignificar e redefinir algumas práticas de direitos humanos partindo da experiência das mulheres negras, né? A preocupação da Kimberly é justamente, bom, a gente tem direitos humanos universais, mas eu percebo que há ainda grupos que estão à margem dessa proteção supostamente, pretensamente universal, né? Que ferramentas a gente pode se utilizar para garantir que, de fato, esses direitos humanos sejam universalizados, né? Sejam direitos humanos para todos. No caso aqui, ela está especificamente preocupada com a experiência e a perspectiva das mulheres negras. Bom, para chegar na interseccionalidade, eu acho que é importante, primeiro, retomar a experiência, né, no campo dos direitos humanos, com a afirmação dos direitos humanos das mulheres e também a experiência no campo dos direitos humanos com a afirmação dos direitos humanos da população afrodescendente, né? Porque assim, a princípio, né, na Declaração Universal, a gente tem de direitos humanos, a gente tem uma linguagem bem ampla, bem universal. E o que foi se percebendo a partir com o tempo, né, é que, apesar disso, diversos grupos estavam à margem, né, desses direitos que se pretendiam universais, né? As mulheres, por exemplo. E aí foram confeccionados tratados internacionais para tratar especificamente da questão das mulheres, né? Os negros, por exemplo, e aí foram pensados tratados internacionais específicos para tratar da questão dos negros. Então chega um determinado momento em que você vê, olha, o discurso, se a gente trabalhar só na chave do universal, de que todos são iguais, a gente não vai garantir de fato o acesso igual aos direitos. Então, há a incorporação pelo discurso dos direitos humanos da necessidade de reconhecer o direito à diferença, né? Então, a diferença, o direito à diferença e a necessidade de olhar para a diferença entra como um meio indispensável para que de fato você consiga universalizar os direitos. Você precisa olhar para a experiência de determinados grupos historicamente subalternizados para de fato garantir que os direitos humanos deles sejam assegurados, né? Na medida em que os direitos humanos continuavam sendo pensados apenas a partir de uma perspectiva universal, eles continuavam, digamos assim, contemplando aqueles que sempre foram socialmente privilegiados, né? Homens brancos, burgueses, né? Do Ocidente, né? Bom, então assim, nesse campo desse debate da necessidade de fazer documentos e tratados específicos para lidar com grupos específicos, né? Vem uma série de documentos pensando na questão das mulheres, né? E da garantia da igualdade de gênero, né? O mais importante é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, né? Que é a CEDAW. Sempre cai alguma coisa assim sobre a convenção na prova da defensoria, assim, é comum, tá? E depois vieram algumas conferências, né? A Conferência Mundial dos Direitos Humanos de Viena, de 93, a Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento do Cairo,
e a Conferência Mundial da Mulher de Pequim, que foram conferências que vão buscar detalhar, ampliar o âmbito de alcance da CIDOL. O debate que está por trás da edição desses tratados específicos, né, e dessas conferências específicas para tratar dos direitos humanos das mulheres é justamente essa percepção de que alguns abusos de direitos estão diretamente relacionados à condição de gênero, né? E esses abusos de direitos que estão diretamente relacionados à condição de gênero não eram até então considerados a partir desses parâmetros legais e interpretativos tradicionais. Então, por exemplo, para tentar concretizar isso, embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos assegure a todos a capacidade para gozar dos direitos e liberdades sem distinção do sexo, historicamente, as violações de direitos que as mulheres sofriam vinham sendo tratadas como marginais. Aí vem a citação da... Deixa eu ver se está aqui na... Isso, aqui que eu quero chegar. Que é o exemplo que a Kimberly Crenshaw vai trazer para falar de como essa proteção tradicional, universal, não conseguia dar conta de violações de direitos que as mulheres sofriam pelo fato de serem mulheres, né? Então ela vai dizer, apesar da garantia formal, a proteção dos direitos humanos das mulheres foi comprometida à medida que as suas experiências poderiam ser definidas como diferentes das experiências dos homens, né? Assim, quando mulheres eram detidas, torturadas ou lhes eram negados outros direitos civis e políticos, de forma semelhante como acontecia com os homens, tais abusos eram percebidos como violações de direitos humanos. Porém, quando mulheres sob custódia eram estupradas, espancadas no âmbito doméstico, ou quando alguma tradição lhes negava acesso à tomada de decisões, suas diferenças em relação aos homens tornavam tais abusos periféricos em se tratando das garantias básicas dos direitos humanos. Deu para entender essa passagem? Então, enquanto as experiências de violação das mulheres podiam ser equiparadas, eram subsumidas às experiências de violação dos homens, aquilo era reconhecido como violação de direito humano. Mas quando é uma violação de direito humano proporcionada e pela sua específica condição de mulher, aquilo já não era, a gente já encontrava uma dificuldade muito maior para reconhecer isso como uma violação de direito humano. Então, por exemplo, a gente fala a gente tem um debate sobre a questão da ditadura no Brasil, a tortura, os desaparecimentos, e pouco se fala sobre os tipos específicos de violência que as mulheres presas políticas foram submetidas nesse período. Então, assim, você não tem você que passa muitas vezes pela violência sexual, né? Muitas vezes uma tortura que se vale dos filhos dessas presas, né? Então, a gente tem a Amelinha Telles, né? Traz diversos relatos nesse sentido, de como enquanto ela era torturada, muitas vezes eram utilizados os filhos dela, né? Para impor para construir, né? Esse sofrimento psíquico, né? Como ela, pós-torturada, colocava os filhos dela na sala para vê-la, né? E por aí vai. Ou seja, a questão da violência sexual, né? Do estupro, né? Uma série de violências a que nós mulheres estamos submetidas pelo fato de sermos mulheres, mas que tradicionalmente não são visibilizadas e não são vistas como violações de direitos humanos, né? Não são discutidas enquanto tais, né? Então, a necessidade de você ter uma convenção, né, para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher vem justamente da necessidade de visibilizar essas experiências. Não basta você ter uma declaração universal dizendo que todos são iguais sem distinção de sexo. Não basta você ter uma cláusula de não discriminação. Aquilo não estava sendo suficiente. Você precisa
realmente construir documentos legais específicos para que determinadas situações e violações sejam reconhecidas como tais. Então, a Kimberly vai falar, né, apontar que as convenções de Viena e Pequim, né, justamente atentas a essas situações, vão elaborar claras determinações no sentido de você incorporar a perspectiva de gênero, que é o que a gente chama de gender mainstream, ou em português, a transversalidade de gênero, que considera justamente, que tem como premissa justamente a ideia de que a diferença é um fator essencial para a compreensão das dinâmicas de violação, reconhecimento e implementação dos direitos humanos. Você precisa reconhecer a diferença para garantir um tratamento equitativo, para garantir de fato que os direitos, que todos tenham acesso à proteção em termos de direitos humanos. Deu para tá inteligível e tal? Sim? Do ponto de vista da questão racial, a mesma coisa, né? Você tem também na Declaração Universal dos Direitos Humanos uma cláusula de não discriminação, né? Todos são iguais, sem distinção de sexo, raça, etnia e etc. Mas houve a necessidade de destrinchar conceitualmente isso, né? Bom, mas o que caracteriza a discriminação racial, né? E essas convenções, inclusive a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, vem justamente nesse sentido. Então a gente precisa especificar o que é discriminação racial, né? E concretizar essas experiências específicas da população negra para conseguir de fato assegurar os direitos dessa população. Contudo, uma ponderação que a Kimberly faz é a seguinte, que ainda assim, ainda com esses tratados, isso não foi suficiente para impedir que apenas algumas experiências de discriminação racial fossem reconhecidas como violações de direitos humanos. Ou seja, você tem um avanço, né, a partir do reconhecimento do direito à diferença, no sentido de reconhecer violações de direitos humanos vivenciadas por um grupo específico, a população afrodescendente, né? Então você tem um detalhamento do que é discriminação racial, mas ainda assim se estabelecem hierarquias desse ponto de vista, né? Ou seja, algumas experiências, o que ela observou, né, ao longo da militância dela em direitos humanos, é que apenas algumas experiências de discriminação racial eram reconhecidas como violações de direitos humanos, né? E particularmente aquelas em que havia um tratamento diferenciado estabelecido entre negros e brancos a partir da negativa formal de direitos, como é o caso dos regimes de apartheid, né? Então essa é uma crítica que ela vai fazer. Então, de como você consegue, dentro do discurso de direitos humanos, reconhecer os regimes de apartheid na África do Sul, nos Estados Unidos, como violadores dos direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, a dificuldade de reconhecer o processo como se dá a discriminação racial em países como o Brasil, por exemplo, que tem uma outra dinâmica racial, né? Em que você não tem uma segregação legal estabelecida, a gente nunca teve um regime legal de segregação, né, entre negros e brancos, a gente nunca conviveu com a negativa explícita, formal de direitos para a população negra, mas nem por isso, né, a gente pode dizer que o Brasil é um país que não está assentado, né, no racismo estrutural, né? Isso é interessante porque por muito tempo o Estado brasileiro ele se valeu e se utilizou disso, né, para pregar essa ideia de democracia racial. Olha, aqui, já que o parâmetro do que é discriminação racial é um regime de apartheid, é a segregação legal,
né? E aqui a gente não tem isso, nós somos então uma democracia racial, né? Aqui negros e brancos são miscigenados, né? Não existe negativa formal de direitos à população negra, então não existe discriminação racial no Brasil, não existe esse problema, nós não temos esse problema, nós não superamos esse problema, né? Inclusive é por isso que a Unesco, né, justamente para investigar se isso de fato era verdade, que a Unesco vai encomendar a pesquisa que o Florestan Fernandes vai fazer junto com o Roger Bastide, né, que vai dar lugar à obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes, em que ele vai desconstruir todo o mito da democracia racial, falando que, olha, aqui a gente não tem um regime legal de segregação, mas sim a gente tem uma sociedade racialmente estratificada, claramente, embora isso se dê a partir de outros mecanismos, né? Eu estava para um outro evento, uma outra palestra, dando uma lida, né, na Lei dos Crimes Raciais, né? E que é a 7.716 de 89, que define os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E aí ela descreve várias condutas típicas que caracterizam racismo. Eu vou ler umas aqui, só para vocês terem, enfim, só para concluir. Recusar, artigo 5º, né? Recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Crime, reclusão de 1 a 3 anos. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Reclusão de 3 a 5 anos. Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. Reclusão de 3 a 5 anos. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Reclusão de 1 a 3 anos. Impedir acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões, clubes sociais abertos ao público. Reclusão de 1 a 3 anos. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com a mesma finalidade. 1 a 3 anos. Impedir o acesso e o uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Reclusão de 1 a 3 anos. Bom, um dos princípios básicos da hermenêutica jurídica é de que não existe, a lei não contém palavras inúteis, e de que não existe lógica em você criar uma lei para proibir uma conduta socialmente inexistente, né? Ou seja, se você tem uma lei criada para punir todos esses tipos de conduta, é porque elas existem, né? Então eu acho interessante porque a gente não, muito embora a gente não tenha leis, nunca tenha tido leis que estabeleçam explicitamente um sistema de segregação e impeçam explicitamente negros de votar, acessar bares, acessar transporte público, frequentar determinados locais, a gente precisa ter uma lei que criminalize condutas consistentes em justamente impedir o acesso. O que significa que, embora a gente não tenha um regime legal de apartheid, a gente tem uma situação social totalmente equivalente, né? Se a gente precisa de uma lei para criminalizar essas condutas, é porque elas existem. E não é porque elas existem focalmente, porque a lei também não é editada para punir uma conduta isolada, né? Se você edita uma lei, é porque você está tratando de uma realidade geral, né? De uma realidade ampla, né? E não de uma realidade específica, ocasional ou excepcional, né? Eu acho interessante isso porque toda essa construção do Brasil, né, toda essa construção desse discurso estatal e dessa ideia de mito da democracia racial, ela vai estar justamente em consonância, né, com o entendimento da época contemporâneo sobre o que é discriminação racial,
né? E nesse período, né, de século XX, né, que é justamente início do século XX, quando o Brasil de fato vai se projetar enquanto nação e vai tentar se viabilizar enquanto nação e vai procurar construir um discurso sobre o que é o povo brasileiro e construir essa ideia de identidade nacional, só é possível, de certa forma, você construir essa ideia de democracia racial porque a gente tinha uma situação social que até então, inclusive no contexto internacional, não era vista como uma situação social caracterizada por um racismo estrutural, porque do ponto de vista de um contexto internacional, discriminação racial era o que acontecia nos Estados Unidos e na África do Sul, né? Então essas questões, né, dialogam muito com essas questões de direitos humanos no campo internacional, dialogam muito com as nossas questões, né, nacionais também, de como a gente e dos nossos desafios para combate ao racismo aqui dentro. Então, só para finalizar essa primeira parte, esses exemplos, né, indicam que mesmo com o aprofundamento que foi alcançado, né, no que se refere a essa concepção de universalidade dos direitos humanos, e que se deu a partir desse reconhecimento do direito à diferença, né, ainda assim as práticas hegemônicas de direitos humanos e as interpretações tradicionais e hegemônicas e que se tornaram hegemônicas de direitos humanos continuaram reproduzindo uma lógica e discursos que produziram a marginalização de mulheres e negros em determinadas situações, né? E o interessante é isso, a gente vai sofisticando a nossa... Você vê um processo de sofisticação de toda essa construção em termos de direitos humanos e, ao mesmo tempo, como elas não dão conta também de eliminar, né, e abarcar todas essas situações de violação, né? E é lidando com isso que a Kimberly vai propor o conceito de interseccionalidade, né? Justamente para dar visibilidade a essas situações de desproteção legal, né, existentes, em que pese essa sofisticação do ponto de vista da teoria e das práticas de direitos humanos, né, e ela vai estar especialmente preocupada com a situação das mulheres negras, né, que são mulheres, digamos assim, atingidas por eixos múltiplos de subordinação, produtores de subordinação. Então, se você tem mulheres que são marginalizadas, né, de uma compreensão do que é discriminação de gênero, negros que são marginalizados da compreensão do que é discriminação racial, imagine a situação dessas mulheres negras, né, que vão sofrer com os efeitos desses dois eixos produtores de discriminação. Então é aí que ela vai propor essa ideia de interseccionalidade. Bom, isso eu já falei. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Tá dando pra entender? Tô sendo confusa? Não? Vocês querem dar uma parada agora? Acho que são 9 horas. Deus foi muito filho pra mim fechar aqui. Não, por mim pode ser, que aí a gente entra mais entra mesmo nessa coisa da interseccionalidade na segunda parte. No conceito e etc. Então a gente pode dar uma paradinha agora.